Olá, está começando mais um Elas em Ação. Neste próximo domingo celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data representada à luta, às conquistas e à força das mulheres ao longo da história. Avançamos muito, mas ainda enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios importantes quando falamos sobre respeito, igualdade e segurança. Quando uma mulher reconhece a força da sua própria história, ela abre caminhos para muitas outras. O Elas em Ação está começando agora. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. No Café com Cláudia de hoje, a doutora Cláudia Neves nos traz um tema muito importante. Ela acontece quando uma mulher é impedida de acessar ou administrar os seus próprios recursos. Então, vamos entender um pouquinho sobre violência patrimonial. Roda aí! Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Quando falamos em violência doméstica, a maioria das pessoas ainda pensa apenas na violência e na agressão física. Mas a violência contra a mulher pode ser silenciosa e sutil e às vezes contínua. Muitas vezes acontece sem deixar marcas visíveis. E hoje, no café, eu vou falar sobre um tipo de abuso pouco discutido, mas muito presente, que é a violência patrimonial. Então pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Eu escuto muitas mulheres dizendo: doutora, ele nunca me bateu, então eu não sou vítima de violência doméstica. Mas a violência doméstica não se resume somente à agressão física. Ela pode ser psicológica, moral e também patrimonial. Todas essas previstas na Lei Maria da Penha. E a violência patrimonial é uma das que mais aprisiona a mulher, porque ela atinge diretamente a sua autonomia. A violência patrimonial acontece quando alguém, o companheiro ou a companheira, usa bens, dinheiro e recursos como forma de controle. Isso pode aparecer quando o parceiro controla todos os gastos, retém cartões, documentos, senhas, destrói objetos pessoais ou de trabalho, esconde patrimônio em caso de um divórcio ou usa a pensão alimentícia como forma de punição. Isso não é cuidado, gente, isso é controle. Na prática, a violência patrimonial muitas vezes começa de forma muito sutil, com frases do tipo: deixa que eu cuido das contas, é melhor o dinheiro ficar comigo, você não entende dessas coisas. Hoje esse controle ele pode acontecer até pelos aplicativos bancários, pelo Pix, cartões virtuais, acesso exclusivo às contas, e muitas mulheres só percebem tarde demais que perderam o controle e a autonomia financeira. A violência patrimonial é uma das mais difíceis de se romper, porque ela atinge diretamente a autonomia da mulher. Sem acesso ao dinheiro, sem controle sobre os próprios recursos, muitas mulheres permanecem em relações abusivas, não por escolha, mas por medo. Medo de não conseguir se sustentar, medo de não conseguir cuidar dos filhos, medo de não ser acreditada. E esse medo não surge do nada. Ele é construído aos poucos através do controle e da dependência financeira. É importante dizer isso. Esse tipo de violência não escolhe classe social, nível de escolaridade ou profissão. Ela acontece em casamentos longos, em uniões estáveis, em namoros, sim, acredite, em relações onde aparentemente está tudo bem. O abuso não está no valor da conta bancária, está na retirada da autonomia da mulher. Fique muito atenta se você não tem acesso livre ao seu dinheiro, até do seu trabalho. Se precisa justificar cada gasto.
Documentos somem, bens estão escondidos ou destruídos, há ameaças quando você, por acaso, tenta se posicionar sobre algum assunto. Esses sinais são claros de violência patrimonial. Se você vive ou conhece alguém nessa situação, busque informação, registre provas, procure apoio jurídico e saiba que existem medidas legais de proteção. Você não está exagerando, você não está sozinha e você não está errada. Além do impacto financeiro, a violência patrimonial causa um dano emocional profundo. A mulher passa a duvidar da sua própria capacidade, passa a se sentir infantilizada, perde a confiança em si e sente vergonha em pedir ajuda. Muitas mulheres se calam por vergonha, achando que falharam como esposas, como companheiras ou como mães. Mas isso precisa ser dito com muita força e clareza. A vergonha nunca é da vítima. Informação não é apenas o conhecimento, informação é proteger. Quando a mulher entende que isso é violência, ela começa a se recuperar. E recuperar algo fundamental, que é o poder de escolha. E o primeiro passo para sair de qualquer situação abusiva é enxergar com clareza onde ela está. A violência patrimonial enfraquece, silencia e aprisiona, mas a informação fortalece e liberta. Se você se reconheceu aqui, procure ajuda. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa informação. E eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Educação e inclusão. É um alerta importante à próxima matéria. Mais de 45 mil estudantes cegos ou com baixa visão podem ser afetados pela falta de livros em braille nas escolas públicas. Vamos conferir? Olá pessoal do Elas em Ação, eu sou Beto Pereira, sociólogo, jornalista, sou uma pessoa cega. Atuo na Laramara, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que trabalha na garantia, defesa de direitos, na habilitação, reabilitação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, inclusive pessoas cegas, inclusive pessoas idosas, cegas e com baixa visão e também com múltiplas deficiências. Estou aqui para falar com vocês sobre um problema que é histórico quando a gente fala na inclusão escolar de crianças e adolescentes cegos e com baixa visão. A dificuldade para que esses estudantes matriculados na rede regular de ensino acessem materiais em braille, no caso de estudantes cegos, e adaptados, ampliados para estudantes com baixa visão. Isso, embora tenha se agravado ao longo dos últimos anos, não é algo novo. Historicamente, todo movimento de pessoas com deficiência visual cobram que esses alunos recebam em sala de aula esses materiais no mesmo dia, no mesmo instante que os estudantes sem deficiência também recebem. E, infelizmente, isso não ocorre. Crianças e adolescentes cegos passam, às vezes, 3, 4, 5, 6 meses sem acessar esses materiais, enquanto os demais estudantes estão ali acessando, estudando, fazendo as suas atividades com os materiais adequados. Então vejam que é algo que dificulta a inclusão e a acessibilidade, e principalmente que essas crianças tenham um atendimento, um receptivo, um acolhimento proporcional às demais crianças nas escolas. O braille é fundamental quando a gente fala na inclusão de pessoas cegas e com baixa visão, sobretudo no processo de alfabetização. Não há como alfabetizar uma criança cega sem o braille. Não há como alfabetizar uma criança com baixa visão sem materiais adaptados e ampliados. As tecnologias, sim, elas podem ser utilizadas, não é, gradativamente no processo escolar, considerando o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, mas jamais as tecnologias substituem o braille e os materiais ampliados. Importante dizer que tanto a Laramara
como a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que atua na garantia e defesa de direitos de 7 milhões de pessoas cegas com baixa visão do nosso país, está cobrando das autoridades do Estado brasileiro, em âmbito nacional, estadual e também municipal, que essa situação de falta de materiais seja de fato superada. Porque é inadmissível que crianças com deficiência não tenham acesso aos seus livros didáticos e também paradidáticos. A gente observa também que ao longo dos últimos anos houve uma certa tendência de compras de materiais eletrônicos para substituir o Braille, e isso não resolve a questão. O que nós, pessoas cegas com baixa visão, e as nossas organizações estão solicitando, exigindo, é que as crianças tenham acesso ao Braille e também aos materiais ampliados. E que os educadores passem por um processo de formação, de atualização, de capacitação de como receber esse aluno, esse estudante cego e com baixa visão em sala de aula, com inclusão, com acessibilidade e com muito acolhimento. E, para tanto, a gente tem também solicitado o apoio de toda a sociedade. Escrevemos um ofício ao MEC, solicitando, exigindo providências imediatas. Também encaminhamos, enquanto Organização Nacional de Cegos, um ofício ao CONANDA para que cobre junto ao Estado brasileiro que essa situação que envolve 45 mil alunos, pelo menos, cegos com baixa visão, seja de uma vez por toda resolvida, seja de uma vez por toda sanada. A gente agradece pelo espaço, é de fundamental importância que a gente possa informar a sociedade que nós, pessoas cegas com baixa visão, não precisamos de assistencialismo, não precisamos de pena, precisamos sim de respeito e de tecnologias adequadas. Muito obrigado. Na História Empreendedora de hoje, em comemoração ao mês de março, o mês das mulheres, nós vamos falar sobre a trajetória de uma empreendedora, a Cláudia Duran. Uma história de coragem, superação e protagonismo feminino. Roda aí! Olá! Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer ao convite, a Alice, ao programa. Dizer que é uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco da minha história, justamente nesse mês, um mês que celebra a força, a coragem, as histórias, trajetórias de tantas mulheres. E dizer para vocês o seguinte: eu sou Cláudia Duran, sou empreendedora, sou consultora administrativa, comercial e de licenciamento em atividades. E o empreendedorismo ele entrou na minha vida de uma forma meio que necessária, Foi por uma questão de necessidade. Na época, meus filhos eram pequenos, eu queria trabalhar, queria a minha renda, mas eu também queria estar perto deles, criá-los, educá-los da minha maneira. E empreender, na época, a gente usava muito termo trabalhar por conta própria, para mim era a saída. E eu comecei nessa busca. Eu já venho da área administrativa há muitos anos, eu tinha dado uma parada quando eu resolvi empreender, e aí um colega uma vez me disse: por que você não assume a consultora que existe em você? Porque você já faz esse trabalho, e você só iria formalizar isso. Eu parei, pensei, analisei e realmente eu já fazia esse trabalho de uma forma bem intensa, bem ativa, e resolvi fazer com que isso se tornasse real, não só para mim como para todos, e formalizar na consultoria que eu já praticava. E aí, claro, não é fácil para mim, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos desafios. Mas no decorrer desse período, eu aprendi muito
eu sabia que eu tinha que buscar conhecimento cada vez mais, eu sabia que eu tinha que me dedicar, mas ter determinação, além da força de vontade, né? Ter persistência foi o que fizeram de fato a diferença. Porque se a gente começa um negócio, não tem determinação, não tem persistência, não tem constância, esse negócio morre, antes mesmo que ele cresça, que ele evolua, né? Então a tendência é que ele morra. E a diferença aí é a seguinte, é que você começa a trabalhar dentro de si a necessidade de buscar cada vez mais estrutura, organização, planejamento, para fazer com que essa coisa aconteça de fato e se torne real, palpável, né? Então, determinação e persistência foi o que fizeram a diferença e é o que fazem até hoje, porque os obstáculos eles não param de surgir, eles são constantes durante todo o processo da vida da gente, e a diferença é justamente saber encarar cada uma dessas dificuldades com determinação, com persistência, com coragem, para conseguir seguir adiante. No decorrer de todo esse processo, eu fui me dando conta de algo que já era uma coisa que gritava dentro de mim. É a questão de você poder levar essa determinação, mostrar para as pessoas que você, não só você é capaz, mas qualquer pessoa é capaz. Qualquer mulher é capaz. E por que eu estou me referindo às mulheres? Porque a gente está justamente no mês das mulheres, né? E hoje a gente tem visto aí constantemente sobre a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, e assim, ninguém vive isso porque quer, né? Mas hoje, atualmente, de uns tempos para cá, existem várias e várias redes de apoio, existem ONGs, existem mulheres cada vez mais determinadas, engajadas em fazer com que outras mulheres se despertem e entendam, mulher, você é capaz, você pode. Não é só a Cláudia que pôde, não é só a Alice que pôde e tantas outras que puderam. Você também pode. E hoje existe muita rede de apoio. Hoje o governo trabalha com leis, né, para fazer com que o feminicídio, a violência se tornem cada vez menor. O que eu quero dizer para vocês nesse mês de março? Você é capaz. Como eu fui capaz. Eu tive os meus motivos, que graças a Deus não foi a violência, né? Eu não sofri nenhum tipo de violência. Mas eu tive motivos que me fizeram tomar a atitude de me tornar empreendedora. E a partir do momento que eu me tornei empreendedora, eu fui aprendendo, meus horizontes foram se abrindo, meus olhos foram se abrindo. E eu comecei a enxergar que o mundo tem muito mais para me oferecer, como tem para oferecer a vocês também. Então, no dia de hoje, nesse mês em que a gente se encontra, dê o pontapé inicial, entenda que você é capaz, quebra essa barreira que tem dentro de você, vem para fora, vem buscar, sabe? Vem abrir caminhos, porque você vai encontrar apoio, você vai encontrar quem te ajude, você vai encontrar quem te mostre o norte, o horizonte e faça você enxergar que o mundo vai muito além daquilo que os nossos olhos mostram, tá? E se eu puder hoje, nesse momento, nesse pouco tempo de fala, transmitir algo para alguma das mulheres que estão nos vendo, eu já vou ficar feliz em poder despertar a sementinha que está plantada aí, fazer essa semente germinar, crescer e ver cada uma de vocês se juntar a nós, se tornar como nós, entendeu? Capazes, porque todas nós temos essa capacidade. Muito obrigada pela oportunidade. Um feliz mês de março para todas as mulheres e que cada uma de nós possamos cada vez mais galgar e alcançar e fazer com que o nosso espaço se torne cada vez maior.
Muito obrigada. Na Acessibilidade em Foco de hoje, com a juíza Camila Scioli, vamos falar sobre Março Consciente. É o mês da conscientização sobre a síndrome de Down. Falaremos sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce, garantido pela Lei Brasileira da Inclusão, além do acolhimento às famílias e do encaminhamento para exames e estimulações precoces fundamentais para o desenvolvimento da criança. Roda aí! Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje nós vamos dar continuidade àquele bate-papo que começamos no programa passado sobre Síndrome de Down. Nós iniciamos o mês de março, o mês da conscientização da Síndrome de Down. No dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então nós já vimos no programa passado que a Síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética, não tem grau. Existe um movimento para mudança da nomenclatura, é uma mudança descritiva e não soar tão pejorativo. Então aí nós podemos chamar de T21 ou trissomia do cromossomo 21. Nós vimos aí algumas características dessa condição genética e hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre a abordagem. Como eu devo abordar uma pessoa que tem a síndrome de Down ou qualquer outro tipo de deficiência, né? Ou comprometimento, como é o caso da síndrome de Down, um comprometimento intelectual. Então, não se usa mais termos como portador de deficiência ou deficiente. Portador é quem porta alguma coisa. Então, a pessoa não porta, né, a deficiência. Ela tem uma condição especial, uma condição específica. Então, o termo correto seria pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down, para soar aí menos pejorativo e que a pessoa se sinta mais acolhida, né, sem sofrer aí algum tipo de preconceito. Eu sei que é difícil, né, as mudanças, inclusive a nossa legislação, eu sempre falo isso, também sempre me perguntam isso nos encontros, mas doutora, eu abri a lei tal aqui, abri a lei, uma lei específica e tinha aqui portador, veja, a legislação, existem leis ainda muito antigas, né, e que ainda não se adaptaram a essas novas nomenclaturas. Então você vai sim aí ver alguns documentos oficiais, inclusive leis, normas, que tem aí o nome portador com deficiência, pessoa deficiente, né? Isso vai ser uma mudança, alteração ao longo dos anos. Então, pessoa com deficiência, não pessoa deficiente, porque isso traz aí uma ideia, um tom pejorativo. Outra coisa que eu queria conversar muito com vocês na síndrome de Down é em relação ao diagnóstico e a estimulação precoce. E também serve aí para outros tipos de deficiência. Na lei 13.146 de 2015, que é a nossa lei brasileira de inclusão, no artigo 18, essa lei traz a seguinte disposição. No seu parágrafo 4º, as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Veja bem, o diagnóstico deve ser preciso e o quanto antes melhor. Mas a gente sabe que na síndrome de Down, a maioria das famílias, das mães, descobre no momento do parto. Então, o momento da notícia ali pela equipe multidisciplinar vai fazer toda a diferença para essa família e para essa criança também. Quanto mais cedo se diagnosticar e em relação à síndrome de Down, as comorbidades associadas também é importante, mais cedo essa criança vai ser encaminhada ali para as terapias regulares para um bom desenvolvimento. Então, você que está me escutando aqui, que faz parte dessa equipe multidisciplinar, que vai dar aí essa notícia para a família, para a mãe, é muito importante esse acolhimento, é muito importante como você vai direcionar essa família, se vai precisar de apoio psicológico ou não, e como você vai direcionar essa criança e essa mãe para a vida. Em relação à pessoa com síndrome de Down, aquela criança que nasceu, existem alguns parâmetros que a gente precisa fazer ali, né, no nascimento, para que essa criança possa começar as terapias. Então,
Precisa saber se tem questões cardiológicas ali, se veio com algum comprometimento. 50% das pessoas com síndrome de Down tem algum comprometimento cardíaco, então é importante saber se tem outras comorbidades também, passar pelo seu pediatra, pelo geneticista da criança, para que haja essa autorização. Às vezes eles podem vir também com uma luxação de quadril, então é importante fazer um ultrassom ali de quadril, fazer aqueles primeiros atendimentos para que a criança verifique, né, se aquela criança está apta a seguir com as terapias. E as primeiras terapias ali é fono, terapia ocupacional, fisioterapia, e isso desde cedo. A minha filha, por exemplo, começou todas as terapias com 20 dias de nascida, com autorização do médico cardiologista e também da parte de fisioterapia, né, depois de fazer ali todas as ultrações ali de quadril. Então, converse aí com o pediatra da criança, com a equipe que está fazendo o atendimento, com o cardiologista, com o geneticista, para ter essa autorização e fazer esse direcionamento, iniciar tão logo as terapias regulares dessa criança, para que ela venha ter um desenvolvimento global aí direcionado, específico e eficiente. Então eu fico por aqui, agradeço a audiência de você até aqui e aguardo você a semana que vem para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa condição especial genética que é a síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Até lá! O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Estamos chegando ao finzinho do nosso programa de hoje. Mas antes de terminarmos, clica aqui na nossa rede social, nos siga por lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, veja quantas vezes você quiser ver tudo que passamos por aqui. Entregamos com muito amor e carinho. Hoje falamos sobre tecnologia, inclusão, direitos e empreendedorismo e também sobre os desafios que ainda precisamos enfrentar como sociedade. E neste momento que nos aproximamos do Dia Internacional da Mulher, fica um lembrete importante. Celebrar as conquistas é essencial, mas continuar avançando e ainda mais é necessário. Então, mulherada, o futuro se constrói quando mulheres têm voz. Aqui fica o meu recado. Oportunidade, segurança e liberdade para escrever a própria história. Você tem o poder de escrever a sua própria história. Nos vemos no próximo programa às 14 horas aqui na Com Brasil TV. Até lá. Tchau, tchau.